falar como vai. Está gravando agora? Foi, gravando pelo computador. Ótimo, maravilha. Bom, então, oficialmente, declaro aberta essa reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santos. Essa é uma reunião em que teremos duas exposições no formato de debates, com o tema Futuro da Advocacia, Legal Design e Visual Law. Temos dois especialistas nesses temas aqui, temos a honra de recebê-los, desde já agradeço mais uma vez a presença. Eles serão devidamente apresentados pelas mediadoras desse debate, Ana Paula e Adriana, as quais eu vou passar a apresentar também adiante, membros da nossa comissão. Inicialmente, quero agradecer à OAB Santos, a pessoa do Meirelles, o espaço, por podermos aí desenvolver o nosso trabalho aqui na comissão, trazer esses temas que a gente entende relevante para divulgar a propriedade intelectual e outros temas de interesse da advocacia santista, e não só santista, né? A gente, com esse formato online, consegue trazer aí advogados de outras subseções, o que é uma alegria para nós. Agradecer a todos também os funcionários da OAB Santos, que nos propiciam estrutura para a realização do evento. A reunião conta também com o apoio das comissões de Direito da Moda, na qual eu agradeço e saúdo aqui na pessoa da presidente, doutora Juliana Cassimiro, Comissão de Direito Digital, eu não sei se o doutor Matheus Pirani está presente, mas vou saudar aqui na pessoa da doutora Ana, que está aqui conosco, obrigado pela presença, pelo apoio, Ana, e Comissão do Jovem Advogado, também da OAB Santos, na pessoa da doutora Tamires, que ela ainda encontra-se aqui como entrando, não sei se ela já conseguiu. Então, com isso, eu vou explicar para vocês, como eu mencionei, o nosso evento hoje vai ter um formato de debate, então a gente vai fazer uma pequena sabatina aqui com os nossos convidados sobre esse tema, acho que vai ser bem dinâmico, e vocês podem fazer perguntas pelo chat, e nós passaremos a leitura ao final desse debate, aí, né, dando continuidade ao debate com os participantes que tiverem interesse, tanto por meio do chat, ou vocês também podem ao final do debate, abrir o seu microfone, né, ou sinalizar por meio da mãozinha aí que fica embaixo no Zoom, para fazer perguntas pelo áudio e por vídeo, tá? Reitero, por favor, for o pedido de deixar os microfones desligados. Então, espero que vocês tenham uma boa palestra, esse tema, espero que realmente seja muito proveitoso para vocês. É um tema que eu tenho certeza que vai enriquecer a todos nós na nossa atuação como advogados. Eu comecei a estudar esse tema há pouco tempo e, de fato, assim, ampliou muito a minha visão como advogada, a minha gestão do escritório. Então, eu espero que todos aprendam muito hoje. Desde já agradeço a presença. E, sem mais, eu vou passar agora a apresentação das nossas mediadoras, que vão conduzir esse nosso debate. Vou começar pela doutora Ana Paula de Aguiar Tempesta, que é advogada sênior e sócia do escritório Davi do Nascimento, especialista em propriedade intelectual, desde 2001. Ela é graduada em Direito pela Universidade de São Francisco, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, mediadora e especialista em disputas de nomes de domínio do Centro de Solução de Disputas da BPI, atua desde 99 na área de propriedade intelectual, nos âmbitos consultivo e contencioso, assessorando clientes nacionais e internacionais. Foi professora no curso de treinamento profissional em propriedade industrial da ABAP e é membro de importantes associações e comissões como a BPI, a IPPI, a ASP e a OAB São Paulo. É membro também da Comissão Especial de PI da OAB São Paulo, foi membro, né, no triênio de 2019 2021, da Comissão de PI da OAB de Santos, da qual ela faz parte neste triênio atual, e da Comissão de PI da OAB do Guarujá, que eu também faço parte, também somos colegas da comissão. Então, doutora Ana Paula, é um prazer, obrigada por ter tido a iniciativa, junto com a Adriana, de organizar esse evento incrível. E vou apresentar agora a doutora Adriana, advogada, inscrita na OAB do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC do Rio Grande do Sul, presta consultoria e assessoria jurídica em processos administrativos e judiciais em propriedade intelectual. Possui cursos de extensão em responsabilidade civil, processo civil aplicado à propriedade intelectual, perícia em propriedade intelectual, gestão de risco eletrônico, contratos de direitos autorais e entretenimento. É associada da ASPI, associada da BPI e integrante do Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual
da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul e atualmente coordena o Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual da Associação LOTOTS. É palestrante de universidades, faculdades, instituições de negócios e programas de mentoria e treinamento. Adriana, obrigada também por ter, junto com a Ana Paula, criado, né, esse evento e ter trazido esses palestrantes hoje tão relevantes aqui para a nossa comissão. Então, vou passar a palavra para a doutora Ana Paula para dar início aqui aos nossos debates e um ótimo evento a todos. Obrigada, Débora, pela apresentação. E eu também gostaria de agradecer, em nome da comissão de PI da OAB de Santos, né, o aceite, né, da Emanuele e do Bernardo, terem aceito participar dessa primeira live da comissão deste ano. Então, vocês estão startando aqui os nossos eventos desse ano com 72 participantes. Tema muito interessante, acho que batemos o recorde de quórum. E também gostaria de agradecer a presença de todos. Temos muitas pessoas aqui do nosso escritório, passei o convite, muita gente está participando para conhecer sobre essas ferramentas, né? Então, eu gostaria de apresentar rapidamente a Emanuele Chaves, uma das nossas convidadas. Ela é coordenadora jurídica da equipe de marketing e comunicação do escritório Mascarenhas Barbosa Advogados, com foco em legal design. Ela é especialista em legal design e tipografia jurídica. Tem ampla experiência no contencioso civil de volume no segmento de telecomunicações, em que atuou por 4 anos. Ela é pós-graduada em Direito e Processo Civil e em Direito Público pela Faculdade Legale S.A. Ela é professora e criadora do curso Descomplicando Legal Design. É membro da Comissão de Inovação e Tecnologia Jurídica da OAB do Mato Grosso do Sul e lecionou o curso de Legal Design para grandes bancas do segmento bancário. Muito obrigada pela sua presença. E agora eu passo a palavra para minha colega Adriana, que vai fazer a apresentação do nosso outro convidado, o Bernardo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Rapidamente agradecendo, então, a Débora, né, pela oportunidade de trazermos esse tema para a nossa comissão e a Ana Paula pela ajuda, né, na organização aí desse debate. O Bernardo é advogado, doutorando em Direito na Unicinos, Universidade do Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de cursos de especialização em Direito na Universidade Fevale e da Universidade de Caxias do Sul, a UX, sócio e CEO da View 3D Studio. Possui algumas obras, né, relacionadas ao direito digital e visual law, incluindo a organização do livro Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito, que é o tema da nossa live de hoje. Então, já encaminhando para o início dos debates, eu vou perguntar para o Bernardo, como um expert, né, no assunto, o Bernardo é referência nisso, para nos falar um pouco desse tema, que é muito atual e relevante, tanto que trouxe um alto quórum aqui para o nosso evento, né? Para nos dizer o que é o legal design, o que é o visual law, quais são as diferenças, se é que existe alguma, como que a gente pode entender melhor esses dois institutos. Boa tarde a todos e todas. Adriana, obrigado pelo convite. Débora, Ana Paula, Emanuele também, que vai estar comigo aqui nos debates, e a todos os colegas aqui na comissão. Estamos em 85 pessoas, né, um quórum bem elevado, muito bacana poder ver esse interesse em relação ao tema. E, sem dúvida, né, uma discussão que vem crescendo muito nos últimos anos, sobretudo desde 2019, a gente pode estabelecer como um ano marco, no qual esses temas começaram a ganhar relevância aqui no Brasil. São áreas que estão ainda sendo faladas em inglês, talvez nós venhamos a traduzir, talvez não, né, porque a própria faculdade é de design até os dias de hoje, mas o fato é que são campos multidisciplinares de conhecimento, pessoal, que vem trazendo vários benefícios para a área jurídica. O legal design, dentro da minha concepção e aqui de outros professores, como o professor Alexandre Zavaglia e a própria professora Margarida Reagan, que é uma das grandes referências nesse tema do exterior, trata o legal design como uma área-mãe, né, com várias ramificações, e o visual law seria uma dessas sub-áreas vinculadas ao design da informação jurídica. Quando a gente fala em legal design, a gente está falando de um conjunto de mentalidades muito mais abrangente para resolver problemas específicos da área jurídica.
Então, nós temos dentro da estrutura piramidal da professora Margaret Hagan, depois eu posso mostrar uma imagem para vocês, se vocês quiserem, nós temos as várias ramificações. Nós temos design de serviços, produtos, design organizacional, design de sistemas, mas a gente pode pensar o legal design de forma muito mais abrangente que o João. Então, por exemplo, hoje, dentro da ideia do próprio os termos de processo eletrônico, são sistemas complexos com várias funcionalidades, então nós podemos pensar todo o redesenho desse sistema. E não necessariamente a gente vai estar usando recursos visuais, mas nós vamos redesenhar essa estrutura para que ela funcione melhor, para que ela tenha mais efetividade, para que os usuários consigam ter mais benefícios. A gente pode pensar também no design organizacional do escritório de advocacia, por exemplo, pensando em todo o fluxo, a jornada do cliente, desde o momento que o cliente chega no site, o que ele enxerga ali, quais são os botões, qual é a experiência daquele cliente até chegar no fechamento do contrato. Nós podemos pensar também em produtos e serviços mais variados. Agora, toda a discussão envolvida essa semana de 2003 da GPD, a gente pode pensar hoje em criar um produto, um serviço, dentro da lógica do Privacy by Design, desde o seu nascedouro, pensando na privacidade e proteção de dados. Então, são várias ramificações possíveis desse grande tema do legal design, e uma dessas ramificações, pessoal, é justamente o Visual Law, que está vinculado ao design da informação jurídica. Então, a forma como nós comunicamos as nossas ideias em documentos jurídicos como contratos, petições, termos de uso, política de privacidade e uma série de documentos. Inclusive, essas obras que a Adriana mencionou, né? Então, aqui tem Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito, que foi uma obra muito bem recebida, agora já está na sua segunda edição. E tem esse segundo livro também, ambos que eu organizei aqui, Legal Design e Visual Law no Poder Público, que traz cases práticos, né, dentro da lógica do Legal Design e do Visual Law. Mas percebam, pessoal, dentro dessa concepção, nós temos o Legal Design como a área-mãe mais abrangente, portanto, com várias ramificações, e o Visual Law, dentro do que eu entendo aqui, estudando esse tema há bastante tempo, entendo como uma sub-área mais focada na comunicação jurídica. Então, eu gosto de fazer essa diferenciação para vocês entendam, né, a dimensão do tema, mas, essencialmente, são importantes, e hoje o visual tem ganhado muita relevância. Por que isso? Porque a gente consegue ver a diferença hoje de um documento tradicional em Word e um documento que contempla recursos visuais para que essa comunicação fique mais assertiva. Então, eu posso usar vários recursos visuais distintos dentro dos documentos jurídicos para que o meu destinatário compreenda melhor essa informação, para que o juiz consiga entender melhor os argumentos, para que o meu cliente consiga entender melhor o contrato. Então, é disso que se trata, é funcionalidade, para que esse documento seja melhor recebido e melhor compreendido. Perfeito, Bernardo. Excelentes explicações, acho que ficou bem didático, né? Nós temos vários leigos aqui, então acho que foi bem interessante. Emanuele, tu gostarias de complementar alguma coisa sobre esses conceitos, sobre essas divisões? Fazer alguma complementação na resposta do Bernardo? Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui, estar ao lado do Bernardo, estar ao lado de todos vocês, colegas, companheiros, né? Outro estado. Eu confesso para vocês que é uma alegria muito grande. Não tem como fingir costume, porque é verdadeiramente uma honra. Também agradecer ao time Mascarenhas em peso que entrou aqui, vi vários nomes, alguns que me conhecem desde estagiária, entrou aí a Raíza, o William, a Carol, a Gabi, todo o meu time. E eu agradeço aí a presença do Mascarenhas, que está aqui em peso também. Mas, indo direto ao assunto, eu acredito que os conceitos de legal design, eles são muito simples. É claro de entender. Mas a verdade é que quando a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, parece que fica um pouco mais complicado. A gente entende que é um pouco sobre empatia, um pouco sobre simplificar algo, mas como que eu consigo fazer isso no meu dia a dia? Como que eu vejo isso? É muito simples. Todo método, toda técnica que você aplica, seja no seu departamento jurídico, seja no seu escritório, que visa facilitar a compreensão do seu usuário, essa, para mim, é a definição de legal design. Então, uma técnica que você aplique ali, que você vai facilitar a compreensão de alguém. Ah, eu vou facilitar para o meu usuário? Quem é o meu usuário? Meu usuário pode ser o juiz, pode ser o assessor, pode ser o meu cliente que vai assinar o contrato, mas o meu usuário também pode ser o meu superintendente, se eu estou dentro de um departamento jurídico, o meu usuário pode ser o meu colaborador, que eu vou encaminhar um e-mail e eu preciso passar uma linguagem simplificada ali naquele e-mail para que todos entendam. Então, indo um pouco além da parte didática,
eu gostaria que vocês mentalizassem dessa forma, que o legal design, ele é, na verdade, qualquer ferramenta ou técnica que você facilite algo no seu dia a dia, que você facilite a simplificação. Então, acredito que essa resposta vai bem em complemento ao que o Bernardo já explanou, né? Que veio aí brilhantemente explanando essa parte mais teórica, conceitual, a parte dos fundamentos, e eu gostaria apenas de dar esse complemento. Quando você tiver dificuldade de saber se você está aplicando o legal design no seu dia a dia, pensa, eu estou me colocando no lugar do outro? Eu estou buscando simplificar algo, algum conteúdo? Eu acredito que esse é o caminho perfeito para você começar a realmente aplicar no seu dia a dia. Pensar na empatia, mas lógico, sempre com estratégia, né? Porque nós não estamos falando em empatia apenas para ser bonzinho para o próximo. Nós estamos visando estratégia, por quê? Porque nós precisamos que o contrato seja assinado de uma forma mais célere, precisamos que o dinheiro entre de uma forma mais rápida no nosso escritório. Então, por que em vez de eu fazer um contrato, às vezes, de 10 laudas, eu não faço um de 5 aplicando alguns recursos visuais? Maior celeridade na hora de fechar com o meu cliente. Então, em todas essas pequenas questões, é justamente onde você consegue ver o legal design se materializando no dia a dia. Muito bom. Bom, eu pegando o gancho, né, da Adriana nessas perguntas e ouvindo as respostas de vocês, gostaria de direcionar uma pergunta à Emanuele. Você falou, então, dessa facilitação, né, e transformação de documentos dentro do âmbito, então, da advocacia especificamente, né? O Bernardo falou que aplicava em vários segmentos, né? Falando agora na advocacia, como e onde aplicar exatamente o legal design, ou então aí poderíamos dizer o visual law, que é uma subdivisão, né? Uma das classes, as subclasses do legal design na advocacia. Existe alguma metodologia? Fala-se muito, né? E alguns advogados acreditam que o QR Code poderia ser um bom início para a aplicação dessa técnica, né? O que você pensa sobre isso, Emanuele? Não só sobre o QR Code, mas para todo mundo aqui entender um pouco como a gente aplicaria essas ferramentas na advocacia e poderia falar também um pouco sobre o uso do QR Code. Perfeito, Ana. Eu acredito que o primeiro passo para você conseguir aplicar o legal design na sua advocacia, seja autônoma ou em escritório com 500, 800, 1.000 pessoas, é a mudança de mindset. Quando você consegue fazer com que todos entendam que o legal design não é um caminho que tem volta, que o legal design não é apenas recursos visuais, que é realmente uma forma de pensar, uma forma de você desenvolver um raciocínio, é um caminho sem volta. Nunca mais você volta a cometer os mesmos erros que antes, às vezes, a gente comete por falta de conhecimento. Um exemplo seria um marca-texto, por exemplo, numa petição. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente conseguir começar a aplicar o legal design é por essa mudança de mindset. Quanto ao QR Code, né, que você mencionou, e se existe alguma metodologia, a minha metodologia preferida, eu sempre falo que é se pôr no lugar do outro. Então, quando eu estou falando de Detox Law, eu estou falando de experiência do usuário, que é uma dessas áreas que orbitam em volta do legal design, em volta do visual law, conforme o Bernardo já explanou anteriormente. Então, quando eu falo de Detox Law, eu falo de uma solução para uma dor do magistrado, que é uma peça prolixa, uma fundamentação genérica. Então, eu vou realmente limpar aquele documento. Eu vou tirar as partes que estão ali que às vezes não tem necessidade. Como, por exemplo, às vezes um pasme excelência. Será que tem necessidade de estar lá pasme excelência na sua peça? Às vezes não tem. Então, você começa ali a se pôr no lugar do usuário. Será que o usuário vai prestar atenção nesse pasme excelência? Ou será que o magistrado ele quer passar direto para a parte onde está a fundamentação, onde estão os meus pedidos, onde estão os meus fatos? Então, o primeiro passo é se coloque no lugar do seu usuário. Já mudou o mindset? Ok, então vamos executar. Eu vou me pôr no lugar do meu usuário. Será que isso aqui precisa estar aqui? Será que essa cor é mesmo adequada? Procure o conhecimento, porque aí sim, hoje nós temos várias ramificações aqui no Brasil, cada um leciona de uma forma, e é isso que é mais incrível, porque às vezes você se identifica mais com um, você se identifica com outra metodologia, e você consegue fazer algo que seja aplicável à sua realidade. Quanto ao QR Code, eu... Emanuele, você... Voltou? Voltou. Perfeito. Voltou. Quanto
o QR Code, nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Ele pode, sim, ser muito útil se você está falando de um processo físico, por exemplo, um processo no PROCON, vamos supor. Você precisa juntar um áudio e não tem como juntar aquele áudio. Tem PROCON que hoje em dia não aceita mais o CD, não aceita o pendrive. Então, eu preciso juntar um áudio ali, eu preciso juntar alguma prova que eu não tenho como colocar em um documento, não tenho como pôr em um papel. Então, ok, o QR Code vai te ajudar muito. Mas as pesquisas que há no mercado demonstram, né, que no judiciário não é tão legal assim. Então, cerca de 3% ali dos magistrados aprovam. Em contato com eles, a gente sempre colhe aquele feedback. Ah, é legal, não é? Então, assim, hoje eu posso falar. Nós sempre optamos por não usar o QR Code, a não ser que seja extremamente necessário. Porque o QR Code, você entra em várias questões. Primeiro, às vezes eles podem considerar que a prova não está juntada nos autos, porque está redirecionando para outra página. Às vezes, a nuvem que você sumiu expira o arquivo. Quando o magistrado vai acessar, quando está lá em segundo grau que precisa ver algum documento, cadê? Já sumiu, desapareceu. Por quê? Se perdeu na nuvem. Então, assim, sempre que forem utilizar o QR Code, tome cuidado, veja se realmente há necessidade. Se não dá, por exemplo, para me juntar por meio de um link ou de alguma forma subir isso nos autos do processo. É sempre importante ter uma ressalva com o QR Code. É mesmo necessário? Porque vamos lá, imagina só, será que todo mundo, todo assessor, todo magistrado vai pegar o seu celular pessoal, particular e vai ler o QR Code? Eu, particularmente, Emanuele, não leria. Não leria. Eu procuraria outro mecanismo. Então, um link, por exemplo, já é de fácil acesso. E eu acredito que talvez seja um gancho perfeito aí para o Bernardo poder complementar. Sim, Bernardo, você poderia falar um pouco sobre o uso de links em peças processuais e, por favor, fique à vontade para fazer qualquer comentário ou complementar sobre onde, né, e como aplicar o legal design e o visual law na advocacia, por favor. Perfeito. Bom, nós fizemos uma pesquisa com a Magistratura Federal e Estadual em 2020 e 2021, e ela nos trouxe vários insights importantes, né? Um dos insights que a gente teve na pesquisa é que os magistrados simpatizam com o uso dessas técnicas, desde que usados com moderação, né? Então, um ponto muito importante hoje, quando a gente fala de visual law, é a moderação, ela é a nossa aliada. Usar sempre com moderação os recursos visuais e nunca com excesso, né? Claro que não existe um manual de boas práticas até hoje, não foi criado, então esse excesso vai muito do tato do próprio profissional. Por isso é importante coletar feedbacks, né? Essa questão de outros usuários, para que possam dar esse olhar, né, a respeito do excesso ou não. Sobre QR Code, a nossa pesquisa também demonstrou que os magistrados não simpatizam muito com esse recurso. Até foi uma surpresa para mim, né? Eu tinha uma convicção de que era um recurso muito usado e bem aceito, mas pelo contrário. E tem dois pontos problemáticos com os QR Codes que os magistrados nos trouxeram assim, para conhecimento. Um deles está vinculado ao fato que representa um trabalho adicional para o magistrado, porque ele precisa sacar o celular, direcionar o celular para a tela, acessar o QR Code, ir para o ambiente externo no qual ele está inserido, ver o conteúdo e depois retornar os autos do processo. Então, a gente está falando aqui de várias etapas que o magistrado precisa desempenhar. Na prática, se tiverem 2, 3, 4 QR Codes, é bem provável que não vai fazer acesso a todos, mas ele vai fazer esse procedimento em todos os QR Codes disponíveis. E a outra questão está vinculada à insegurança desse ambiente, porque o magistrado, e isso já vários nos falaram assim, em conversas formais, eles não querem acessar ambientes externos ao processo eletrônico. Então, eles têm esse receio de acessar um ambiente desconhecido. Só que hoje, pessoal, nós temos um problema, vocês todos atuam, sabem muito bem disso, cada estado tem suas características, mas temos de processo eletrônico que não aceitam arquivos muito pesados hoje em dia. Então, nós temos um problema para juntar, por exemplo, vídeos. Hoje, o vídeo, por menor que seja, ele vai ter ali 50, 60 megas, e às vezes o sistema não comporta. Então, por conta das limitações dos próprios sistemas de processo eletrônico, nós temos essa dificuldade em usar esses recursos visuais, né? Então, a solução que acaba sendo feita hoje é, de fato, usar a nuvem, usar o YouTube, o Vimeo, a pasta do Google Drive, sim, para trazer esse recurso. Só que tenham em mente, se forem utilizar o QR Code, sempre usem de forma moderada, se for utilizar. E quanto aos links, também, os links não há, os ícones, né, um ponto importante,
também não há uma boa receptividade, porque os ícones, a depender da escolha, ele pode assumir um aspecto de infantilização da peça. Então, tenha cuidado com isso também. Então, a moderação é a melhor saída hoje para a gente ter uma segurança, por assim dizer, né? Usar de forma moderada, pontual, cirúrgica, nunca de forma excessiva. Mas o uso bem feito, pessoal, já vai ter uma grande diferença na compreensão e organização das informações. Somado a isso, uma boa organização da peça, claro, uma boa formatação que vai contribuir para que haja uma fluidez na leitura. Ok, obrigada, Bernardo. Ainda falando sobre essas ferramentas, né, QR Code, link, ícones, e o formato, fonte, tamanho, espaçamento, isso também faz parte do Visual? Me corrijam se não for Visual e for outra subdivisão, mas eu acho que está dentro do Visual. Isso faz parte também? O advogado tem que se ater a esses elementos? Vamos dizer assim, dentro de uma divisão de temas, né, isso estaria talvez mais vinculado à tipografia, mas que se conecta aqui com o Visual Law. Então, a tipografia jurídica, tem a questão do Visual Law propriamente dito, tem a própria questão, a Emanuele falou, Detox Law, tem o Plain Language, né, ou linguagem simples, que também é um outro conceito. Nós vejamos, é uma área multidisciplinar, né, com várias ramificações. Então, a própria forma de escrever hoje já está sendo repensada. Então, tem tribunais de justiça aqui no Brasil que utilizam técnicas de linguagem simples, né, que envolve, por exemplo, desde trocar a voz passiva por voz ativa até outras coisas. Então, por exemplo, em vez de colocar o livro foi lido pelo menino, eu coloco o menino lê o livro. Eu estou trocando a voz passiva para a voz ativa. Eu estou reduzindo caracteres e estou sendo direto ao... Então, são várias técnicas que estão sendo realizadas, hoje implementadas nos documentos, que vão contribuir, né? Então, o Visual Law é uma grande solução, sim, mas tem outras também que podem contribuir com ele. Então, é uma união de saberes que vai contribuir para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva perante os magistrados. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que quando você estiver com dúvida do que é o Visual Law, pensa o seguinte: é algum recurso visual? É um organograma? É um fluxograma? É um infográfico? É um ícone que eu estou trazendo para o meu documento? Se for algo realmente visual, então você está falando precisamente do Visual Law. Mas se você está falando de uma formatação ou de algo além, você encaixa nessas outras vertentes, né? Na órbita aí, que alguns costumam dizer, do legal design, porque então você está falando de tipografia, por exemplo. Essas questões de formatação, se o recuo da primeira linha é maior que 1,5, tem alguns advogados, alguns escritórios que optam por utilizar um recuo de primeira linha de 4. Mas 4 é necessário? Aí você vai lá na tipografia, estuda um pouco mais e descobre. Não, um recuo maior que 1,5 é considerado um abismo, por exemplo, entre o leitor e o seu documento. Então, pera lá, não adianta só eu colocar um recurso visual, não adianta eu pôr um ícone aqui na minha peça se a minha formatação está toda errada. Porque a gente sempre precisa partir do seguinte princípio: o mais minimalista possível. Então, assim, se tem um princípio que eu indico para vocês irem lá, pegar o livro do Bernardo e ler, para vocês irem lá no meu Instagram e conhecer, estudem mais sobre o princípio minimalista. O que ele fala? O que ele traz para a peça? Você está com dúvida? Então não usa. Estuda sobre primeiro, ganha mais segurança, porque senão, infelizmente, a gente acaba incorrendo naqueles erros que a gente vê em muitos sites de notícias por aí. Que o Visual Law não é bom, que o legal design não presta, que as pessoas estão infantilizando o documento. Mas eu arrisco dizer que as pessoas que estão fazendo isso, na verdade, elas não estão aplicando o legal design, elas não estão aplicando o Visual Law. Na é verdade, Bernardo, essas pessoas estão tentando acertar, elas estão utilizando ali de forma aleatória, nunca fizeram uma pesquisa, porque eu custa acreditar que uma pessoa que estudou psicologia das cores, por exemplo, esteja utilizando marca-texto vermelho numa peça, uma peça McDonald's ali. Então, é sempre importante, antes de eu aplicar o meu recurso visual, eu vou entender um pouco mais sobre a área. Acho que está caindo o pé d'água que a Emanuele falou que estava para vir na cidade dela, no Mato Grosso do Sul, porque ela está travando, né? Deixa eu... Estão me ouvindo? Sim, talvez, Sim, né? Emanuele, se você Acho que a minha câmera só travou. Vou abrir e vou fechar aqui novamente. Isso. Pode dar continuidade, viu, Ana?
Tá. Não, mas é bem interessante, porque nós estávamos falando, né, de visual law, mas dentro do legal design tem esses outros aspectos interessantes, né, do detox law, tipografia, enfim, são outros elementos que são importantes também, né? Bem interessante. Você gostaria de fazer algum complemento, Bernardo, a respeito disso, ou podemos seguir? Não, podemos seguir. Está excelente. Ok. Bom, então a gente pode dizer que o visual law ele pode ser utilizado na advocacia, né, nos escritórios de advocacia e também pelos departamentos jurídicos, né, como você comentou, né, Emanuele? Porque ele pode ser aplicado em vários setores, né? Exatamente. Então, aqui, eles podem ser utilizados para contratos, como o Bernardo disse, não só em petições jurídicas, né? Mas em contratos, por exemplo, para facilitar o entendimento das pessoas, né? Dos seus usuários, que são os seus clientes. Isso, certo? Ana. Ele pode ser aplicado. É possível aplicar em tudo, na verdade. Pensa só, você vai fazer um despacho, por que você não leva um material ilustrativo demonstrando o que aconteceu no seu caso? Por que você não prepara uma revista, um one-page e utiliza esses recursos do legal design, do visual law nesse documento? Se você vai, às vezes, preparar uma cartilha, se você precisa subir um parecer, se você precisa subir realmente algum subsídio nos seus autos, por que não aplicar neles também? Então, às vezes, eu quero explicar como funciona determinado produto do meu cliente. Eu vou fazer uma cartilha ilustrativa explicando perfeitamente para o magistrado como funciona, vou subir essa cartilha ali para os autos. É lógico que sempre tendo a cautela que nós já comentamos aqui, mas ele é aplicado em todas as áreas, em todos os âmbitos, então, não só dentro da advocacia, mas principalmente também ali, hoje em dia você tem inúmeras sentenças, né, que já foram, você acessa ali, está toda a aplicação de visual law, relatórios, pareceres, quando a gente participa de algum evento que tem também a presença de algum magistrado, de algum defensor, promotor, eles sempre apoiam, sempre pedem, né, que os advogados passem a utilizar essa linguagem mais simplificada, mas lógico que sempre respeitando ali e tendo o equilíbrio também para a peça não passar a ser uma cartilha, né? A gente pode juntar uma cartilha nos autos, mas transformar a nossa peça em um álbum de figurinha, aí não dá. Ok, obrigada. Adriana? Isso, Bernardo, vocês já falaram, né, que esses institutos são aplicáveis em toda a ordem de documentos, né, em todos os setores da empresa, por exemplo, não só nas peças judiciais e tal. Então, imagino que sim, podem ser aplicados em notificações extrajudiciais, por exemplo, né, no âmbito da advocacia administrativa, né? Qual é a tua experiência, e depois quero ouvir a Emanuele também, sobre a aceitação e a aplicabilidade disso em órgãos públicos e autarquias, né? Perante órgãos públicos e autarquias. No nosso caso, nós trabalhamos com a propriedade intelectual, estamos sempre, né, conversando através das peças com o INPI, que é uma autarquia federal, como a gente sabe. Se vocês têm alguma experiência, como a gente poderia usar isso também nessa esfera administrativa perante esses órgãos públicos? Perfeito, Adriana. Não, como a Emanuele falou, na verdade, qualquer tipo de documento jurídico nós podemos aplicar esses conceitos, né? Então, como eu falei, sempre com moderação, e cada caso vai demandar os recursos próprios para aquela comunicação, aquela finalidade. Por exemplo, eu tenho hoje uma empresa de animação forense 3D, que a gente faz hoje várias aplicações. Então, hoje, no caso do Tribunal do Júri, uma peça de comunicação, a gente pode trazer isso de forma visual, a gente pode fazer isso só com recursos visuais estáticos também, e no caso do NPI, a gente pode usar hoje para fazer desenhos industriais, fazer toda a comunicação visual, né? O que a gente chama muito hoje de ilustração rica, que é aquela ilustração que, na verdade, ela por si só, ela já explica a questão. Pensar hoje, eu vou dar um exemplo recente que a gente teve na nossa empresa, um caso envolvendo aquele gato de energia, né? Que é um procedimento que a gente tem uma ideia de como se faz, mas se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês saberiam descrever como se faz o gato de energia, vocês saberiam descrever? Provavelmente a maioria não sabe, porque não cometeu esse crime, né? Mas, enfim, tem um procedimento que é feito para que se obtenha a energia de forma ilícita.
Só que talvez o juiz não saiba também esse procedimento, como é que é feito. Então, para isso, a gente pode trazer uma ilustração rica, que ela vai ilustrar esse fluxo. Olha, o que é feito? Qual que é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até chegar no resultado ali obtido de forma ilegal. Isso pode ser aplicado, inclusive, para o campo da propriedade intelectual. A gente vai fazer o desenho ali, o fluxo, como funciona, as características do dispositivo, todos os detalhamentos, né, necessários para que isso possa ter mais visualização, né? A gente precisa, às vezes, visualizar essas ideias. Então, é um campo de aplicação fantástico também que a gente pode fazer. Para isso, né, claro, às vezes a gente não tem, enquanto advogados, essa habilidade de fazer esse desenho, mas a gente pode contar com profissionais de outras áreas, né, que possam nos auxiliar. Os próprios designers gráficos ajudam muito nesse sentido. Nesse caso, dá para trabalhar também com alguma pessoa especializada em modelagem 3D, para fazer essa modelagem 3D e depois exportar essa modelagem para um arquivo PNG ou outra modalidade, para que possa depois ser alocada ali no documento que vai ser protocolado de forma extrajudicial. Emanuele, qual é a tua experiência nos órgãos administrativos, aí nas peças, né? Só para complementar a pergunta também, de repente já nos fala sobre isso, o Bernardo falou sobre os desenhos industriais ali, né? Imagino também que em violação de patentes isso seja importante para demonstrar exatamente num comparativo, né? Uma ilustração seria interessante. E em peças também que a gente tenta fazer uma comparação ali entre marcas, né, para demonstrar violações. Geralmente a gente busca recursos na internet mesmo, às vezes comparação de sites, comparação de embalagens, de produtos, né? E uma dúvida que às vezes surge é, vamos colocar isso no meio da peça, né? Encher a peça de imagens comparativas, será que isso não seria mais adequado eventualmente num anexo, né? Referenciar durante a peça e acrescentar tudo isso num anexo, que daí o julgador ali, o examinador do NPI, por exemplo, se a gente está falando na esfera administrativa, vai para este anexo analisar o que fica melhor, né, mais palatável, assim, mais agradável à leitura, né, quando a gente precisa efetivamente usar comparativos em imagens, ilustrações, enfim. Adriana, respondendo a sua pergunta, se como que é a minha experiência, eu posso falar com a prática, e é isso que é muito legal, não apenas, né, ali na teoria ou baseado nos cases, mas assim, trabalhei 4 anos diretamente com o PROCON, por exemplo, processo tudo físico, entre outras demandas, e o mais legal de tudo isso é ver que a aceitação é tão grande que quando você chega com um documento assim, seja para um despacho, seja para uma audiência, eles param a audiência. Eles param. Não, espera ali, espera aí só um pouquinho, eu vou ali nos outros gabinetes porque eu quero que o magistrado venha aqui, eu quero que o meu parceiro venha aqui, eu quero que os assessores todos presenciem, contemplem esse material. Então, assim, desde que você respeite, de que você trabalhe com equilíbrio, a aceitação sempre será ótima. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que nós aqui no escritório nunca tivemos nenhum problema. Mas por quê? Porque nós trabalhamos com equilíbrio, nós trabalhamos sempre ali na medida certa. Porque senão, sim, a gente erra. Se você colocar um pouquinho a mais, você vai errar. Por quê? Às vezes o magistrado é uma pessoa mais de idade, às vezes ele não gosta, às vezes ele não quer. Então, a gente precisa sempre saber sobre o nosso usuário. E eu acredito que isso já leva a resposta da segunda pergunta. Então, vamos se pôr no lugar do meu usuário. Eu, no lugar do meu usuário, eu ia preferir ir para um anexo ou ia preferir ficar aqui no corpo da minha peça? Você coloca ali, você já conhece ele, você já sabe como que é, você já sabe como que aquele juiz pensa ou não, você já sabe como que o seu usuário, a pessoa quem vai avaliar aquele documento pensa, se coloca no lugar dele. São muitas imagens, então realmente, talvez seja interessante deixar no anexo, mas é uma quantidade que talvez se eu reduzir o texto ou utilizar de uma forma mais estratégica as minhas palavras, vale a pena eu deixar aqui. E é muito legal você falando isso da quantidade de imagem, porque você consegue ver o quanto que quando você aplica legal design em uma peça, é tudo muito artesanal. Por quê? Por mais que aqui nós trabalhamos, por exemplo, numa advocacia de volume, onde você tem centenas de prazos diariamente, mas cada caso é um caso. E é por isso que é importante que a peça, que o documento, seja feito por quem está ali, por quem sente a dor. Porque às vezes uma pessoa vai lá, vamos supor, eu chego, desenvolvo a peça para você, Adriana, só que lá na hora você tem 10 imagens para pôr. Já vai desconfigurar toda a peça que eu fiz para você.
Então, essa é a importância da gente se colocar no lugar do usuário, da gente realmente ir lá aprender, mesmo que seja talvez de uma forma um pouco mais simples, né? Deixando para casos complexos, igual o Bernardo falou, às vezes você precisa demonstrar algo que você precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu tenho um time multidisciplinar, eu tenho design, tenho jornalista, tenho advogado, eu tenho um time multidisciplinar completo aqui. Mas eu preciso da vivência do advogado para saber o que realmente vai funcionar ou não. Então, respondendo a sua pergunta, eu avaliaria como o meu usuário pensa acerca disso. Será que não vale a pena eu seguir um dos passos lá do Design Thinking? Prototipar, ou seja, testar e colher o feedback para saber se eu estou acertando ou não? Então, a minha resposta para vocês seria essa. Eu preciso saber do meu usuário. Por exemplo, indo lá no meu caso, tem Procon que prefere que as capturas de tela, a demonstração da fatura, a demonstração da cobrança, esteja tudo no decorrer da peça. Mas tem Procon que não. Tem Procon que prefere que venha tudo em anexo. Então, eu vou seguir o que eles preferem, porque, afinal, ele é o meu usuário, é ele que vai julgar, é ele que vai avaliar. Então, a minha dica aqui seria essa. Avalie o seu usuário. Perfeito. Só queria complementar, Adriana, também. Tive uma experiência recente até com 2 magistrados sobre esse ponto da colocação no corpo da petição como anexo, né? Ambos os magistrados me sinalizaram que preferem a colocação, na verdade, em ambos, mas colocada como preview na peça. Então, assim, sem prejuízo de colocar a informação completa como anexo, que vai ser colocada e vai ser chutada, também mostrar uma imagenzinha ainda que de menor resolução, menor tamanho, para que ela já combine ali com o raciocínio que está sendo apresentado. Então, eu trago o parágrafo explicando ali a minha tese jurídica, o meu argumento, e já coloco a imagem correspondente para o magistrado já fazer a associação entre aquela mensagem e a imagem. Depois, se ele quiser analisar com mais detalhes a imagem, ele pode ir lá para o anexo que vai ter ela em alta resolução. Então, são feedbacks a partir de 2 magistrados com quem eu conversei exatamente sobre esse ponto, né? Então, a visão de magistrados. A visão de extrajudicial realmente eu não tenho para passar, como está sendo a respectividade, então, mas eu passo a visão desses 2 magistrados com quem eu conversei. Perfeito. Ana? Eu gostaria de fazer uma pergunta adicional sobre esse tema e sobre a parte prática mesmo, né? A experiência de vocês. Em outros departamentos, dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, o departamento financeiro, seria aplicável? Como? Como na prática isso seria vantajoso e útil, eficaz? Emanuele, você tem uma experiência aí no seu escritório? Eu estou sorrindo aqui porque eu confesso, é o que eu vivo, é o que eu faço todos os dias, da hora que eu acordo, né, até a hora que eu saio aqui do escritório, porque pode ser em tudo, aplicado desde um comunicado, uma orientação que você encaminha, até na hora do contrato que você está fechando, no relatório, em como você está apresentando o dashboard dos seus resultados, da sua gestão do escritório. Então, onde está entrando mais, onde está saindo mais, onde está faltando entrar algo. Então, assim, aqui abaixou o lucro, aqui aumentou o lucro. Enfim, você pode aplicar em absolutamente tudo. Por quê? Às vezes é do financeiro, mas vai ser encaminhado para um jurídico, vai ser encaminhado para um CEO, vai ser encaminhado para um CFO. Então, é extremamente importante que seja aplicado, até mesmo para ter uma padronização, porque senão cada um conversa uma língua. E é por isso que é tão importante essas equipes multidisciplinar, porque um traduz para o outro o que está querendo dizer e chega no material, podemos dizer assim, perfeito, né? O mais perto da perfeição possível. Então, a minha visão é que desde um comunicado, uma orientação de pagamento, um manual de como você vai treinar o seu time, até em como você apresenta esses resultados, principalmente em contratos, por exemplo. Obrigada. Então, até no orçamento, né? Uma proposta de honorários, eu poderia aplicar o legal design. Em uma proposta comercial, uma proposta técnica, no contrato de honorários, em tudo. Muito bom. Mesmo nesse ponto da proposta de honorários, uma aplicação que é bem bacana é justamente apresentar junto com o valor ali, a proposta de valor, um fluxo das próximas etapas, para que o cliente já possa saber desde aquele momento. Olha, então logo aceita a proposta, nós já vamos para uma primeira reunião de alinhamento, dá para desenhar esse fluxo. Então, nessa proposta, o cliente já tem uma maior clareza das próximas etapas, o que também vai dar mais
credibilidade para o próprio escritório. Então, é uma técnica bem interessante para aplicar. Eu acho que eu tive isso, eu acho que eu tive a oportunidade de comentar com o Bernardo quando nós nos conhecemos aqui num evento, que eu tenho muito mais segurança em usar esses recursos, embora ainda não use muito, né, com o cliente do que com o órgão administrativo. Eu lido muito com o INPI nos processos administrativos, né? Então, eu uso já no orçamento, na proposta, nessa forma como o Bernardo falou, até porque eu gosto que o cliente se aproprie das informações, e ele não é técnico, então um fluxo do caminho do processo, tudo isso é interessante. E eu uso um fluxograma, né, do processo que eu vou mandando como informativo para o cliente e demonstrando para ele as etapas do processo. Não, nós estamos aqui, seu processo evoluiu para cá e agora podem acontecer tais coisas. E conforme vai acontecendo, ele vai recebendo do nosso escritório aqui um documento, né, que indica para ele o caminho que o processo dele está percorrendo, né? Mas eu confesso, particularmente, que eu tenho mais segurança de usar esses recursos com o cliente, porque eu sei que para ele faz muito sentido ele entender realmente, né, a nossa linguagem, e ainda sou um pouco receosa em usar isso nos processos administrativos e judiciais. Ana. Eu vi um comentário subindo ali rapidinho, eu acho que é Tatiana, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver falando o nome errado, mas ela falando sobre estar sendo aplicado até nos códigos de condutas. E eu acredito que por aí é o primeiro lugar, é por onde a gente tem que começar. A gente precisa da nossa casa em ordem, a gente precisa de uma padronização para conseguir exteriorizar isso. Então, assim, aqui também nós tivemos o privilégio de poder fazer o primeiro código de conduta aqui do escritório com legal design, não o primeiro código, mas com a aplicação. E eu falo que é uma honra muito grande, porque pensa só, você pode falar para todo mundo, olha, minha casa está em ordem, o que eu estou falando é com base nos meus cases de sucesso. E isso é muito legal. Isso ajuda também a internalizar a cultura da empresa, né? Todos aqui na empresa vão começar a entender e a utilizar isso nos documentos, né? Independente do setor onde está acontecendo. Vocês já falaram, a Ana também já complementou, que isso pode ser em qualquer setor. Então, se toda a empresa se apropriar e receber as informações assim, né? Eu acredito que a externalização disso para o mercado e para o judiciário, para o usuário, fique bem evidente, né? Bem clara. Exatamente. Não sei se todos aqui estão como eu estou me sentindo agora, com muita vontade de saber como fazer isso. Como advogado, né, enfim, os gerentes, os diretores, os CEOs de empresas, enfim, conseguiriam trazer isso para dentro de sua empresa, né, do seu departamento jurídico, do seu escritório? Aonde o advogado, né, aonde essas pessoas procuram essas orientação, oficinas, treinamentos, como ela tem que fazer a gestão disso dentro do escritório? Ela tem que contratar um jornalista, ela tem que contratar um designer, ela tem que contratar alguém especializado na área de marketing, de comunicação. Ela pode se valer daquelas pessoas e ferramentas que ela já tem no escritório. Ela precisaria contratar novos softwares, até inteligência artificial, por algum momento ou não? Como fazer isso, né? Por onde começar? Quem gostaria de falar? Eu e o Bernardo somos suspeitos de falar isso. Se você falar para a gente é muito simples, só contratar a gente, tá aí eu, o Bernardo. Mas brincadeiras à parte, a verdade é que a gente pensa que é muito complexo e que nós temos que ter assinaturas prêmios, a gente pensa que às vezes precisa de um software, que precisa de uma inteligência artificial, mas a verdade é que começa tudo dentro do Word. O Word é a principal ferramenta do advogado. E às vezes a gente não tem tanto conhecimento, às vezes a gente não domina. Então, você vai no engenheiro, ele domina as ferramentas dele, e às vezes o advogado sabe ali mexer num alinhamento, no marca-texto, num espaçamento e pronto. Mas fato é que dentro do Word já há muitas ferramentas onde a gente pode começar a aplicar ali no dia a dia. E cursos, metodologias, livros, nós temos dezenas no mercado, vai realmente do gosto de cada um, mas não, você não precisa ser um designer, você não precisa ser um jornalista. O advogado que tenha a real intenção e a real vontade de aprender, ele consegue também sozinho, ele consegue abrir o seu Word ali, ele consegue começar a pensar na experiência do usuário, abre um livro aqui, contrata um curso ali e começa ali a aplicar e realmente começa a dar certo. Lembrando sempre que se eu não tenho certeza, é melhor eu não usar, porque é melhor não pecar pelo excesso, né? Então, sim, nós temos, né, dezenas de professores e cursos no mercado, eu, Bernardo, tantos outros aí, brilhantes também,
mas eu acredito que, para ser muito honesta, qualquer advogado que tenha e que busque desenvolver um bom domínio do Word já é capaz de aplicar nos seus documentos. Hoje nós temos, vamos dizer assim, 3 caminhos, né? O caminho A seria o próprio profissional fazer as aplicações, né? Para isso, claro, né, é preciso conhecimento, porque a gente precisa ter um olhar diferente do que a gente aprendeu na faculdade de Direito. Um livrinho que é muito bacana, que eu gosto de indicar, é aquele Design para quem não é designer, com a Robin Williams, né? Que é um livro que traz ali os princípios do design. E ali a gente começa já a ter umas ideias de aprimoramento dos nossos documentos. Uma coisa básica ali, por exemplo, do livro é a questão do contraste, né? Então, se eu não vou colocar uma letra, um fundo branco e a letra amarela, que vou ter um problema de contraste para a leitura desse documento. Então, a gente vai aprendendo alguns conceitos que vão nos ajudar na construção dos documentos. A outra possibilidade é, de fato, contratar pessoas para o time, né? Então, colocar um designer, colocar uma pessoa que pode pensar na experiência do usuário, também pensando nos produtos e serviços do escritório. Isso já tem sido feito hoje, né, por vários escritórios de advocacia, que montam times multidisciplinares para que possam fazer essas aplicações. E um terceiro é uma contratação de uma empresa especializada de fora, né? Hoje eu tenho, além da View 3D Studio, eu tenho a Visual Docs, que é uma empresa especializada que faz para outras empresas esse trabalho. Então, a gente faz um trabalho de reformulação de documentos que envolve muito mais do que só o documento. A gente faz várias reuniões de alinhamento, de brainstorming, a gente repensa o documento junto a várias mãos, várias cabeças, para chegar numa configuração que seja mais fluida, mais compreensível. Então, basicamente, o profissional da advocacia tem esses 3 caminhos hoje. Evidentemente, né, que o advogado não vai saber fazer tão bem quanto um designer gráfico que estudou para aquilo, da mesma forma que o design gráfico não vai saber fazer tão bem umas razões de apelação como nós sabemos fazer. Então, essa é a ideia. Mas é claro que, com bom conhecimento, boa aplicação, a gente consegue fazer coisas muito boas que vão, sim, ser melhor entendidas pelos nossos clientes, pelo magistrado. Então, é possível, sim, aprender, mas tenha em mente que, às vezes, é interessante também ter equipes multidisciplinares a bordo para que a gente consiga ter mais velocidade e atender as demandas também. Exatamente, até porque uma equipe multidisciplinar é o que a gente vive, então, assim, um complementa o outro. Às vezes, só o designer, igual o Bernardo falou, ele não tem o conhecimento, ou às vezes, mesmo que você encaminhe para ele todas as teses que você vai utilizar, toda a peça, mas e se na hora, na prática, quando você for executar aquele documento, você precisar escrever um parágrafo a mais? Como que fica aquelas caixas de textos que foram acrescentadas? Então, é realmente muito importante, né? Quando se tem a possibilidade de você poder contratar um especialista, quando você tem a possibilidade de também ter uma equipe multidisciplinar interna, é realmente o melhor caminho. Mas é lógico que, igual nós dissemos aqui, né? Não se restringam a isso, não pense que é necessário um investimento muito alto. Você, com boa vontade, lendo lá, pesquisando, tem certeza que já vai conseguir uma grande evolução. Perfeito. Muito obrigada. Ficaram as dicas aqui, né, Adriana, para nós e para todos, né? O Bernardo Com tem certeza. empresa, a Emanuele presta serviços também aí para terceiros, né, Emanuele? Eu já vi Parece rapidamente. que tem alguém que mandou uma mensagem aqui falando. Isso. Agora, em seguida, a gente vai abrir para perguntas, inclusive esses colegas que também trabalham na área, se quiserem contribuir, né? A gente vai dar esse espaço aí agora, em seguida, no final. Já encaminhando aqui a última provocação, né? A última pergunta, para que então a gente possa enriquecer o debate com a contribuição da nossa audiência. Tanto para o Bernardo quanto para a Emanuele, e vocês decidam quem quer falar primeiro. O Bernardo, inclusive, já falou um pouco sobre a pesquisa que ele realizou, né, junto aqui ao Judiciário Estadual Federal, acho que do Rio Grande do Sul, né, Bernardo? Depois tu me corrige se tiver abrangência de mais alguns estados. A gente já viu que os advogados estão super interessados no tema, né? Aqui a gente tem vários exemplares, né, de colegas, a gente vê uma movimentação em vários estados das OABs, trazendo cursos sobre isso e tal. Mas do lado do judiciário, tá? Existe esse mesmo interesse dos juízes, embargadores, ministros, procuradores, enfim, no tema? Eles também estão interessados ou eles estão recebendo como uma coisa que os advogados estão inventando, né? Tipo, lá estão vindo eles com isso, eu vou ter que ver. Ou eles também estão interessados em aplicando isso, né, nas peças
nos despachos, sentenças que vêm do judiciário para nós, ou até dos órgãos administrativos para nós. Essa via está sendo de mão dupla, realmente, esse interesse, né? E para finalizar, isso já foi citado em jurisprudências, a gente já tem jurisprudências falando sobre a utilização desses recursos? Não sei quem quer responder primeiro. Eu posso responder aqui. Inclusive, né, não só via de mão dupla, inclusive eu acho que eles se aceleraram muito antes da advocacia, né? E isso ficou claro lá em 2020. Os primeiros projetos, muito embora tenham sido de dois escritórios, uma empresa, departamento jurídico, o grande número de projetos em 2020 foi do judiciário. Então, foi um número muito grande de projetos, começando ali com aquela experiência pioneira no Rio Grande do Norte. Depois nós tivemos vários outros tribunais de outros estados que criaram documentos. Então, posso dizer assim, muito mais cases do poder público no primeiro momento. Agora nós vemos já bastante cases da advocacia, mas no primeiro momento foi o próprio judiciário que abraçou o tema. Então, o que também nos deu bastante segurança para utilizar essas técnicas, os próprios magistrados simpatizando com isso, e a própria pesquisa, né, que eu coordenei, ela acabou dando uma contribuição em divulgar também esse tema dentro dos tribunais. A gente teve o cuidado de não utilizar o termo vigioló, até por, talvez, não compreensão dos magistrados, nós usamos outros recursos visuais para ser mais claro, mas eles entenderam a mensagem, inclusive, né, nos deram esses feedbacks. E sobre as jurisprudências e decisões, já tem várias decisões que contemplam as expressões do legal design, vigioló, tanto de elogios quanto de críticas, né? Os elogios têm sido geralmente feitos por magistrados, e inclusive tem um caso de um desembargador que elogiou até o juiz de primeiro grau pela aplicação, e as críticas têm sido relacionadas geralmente ao uso excessivo dos recursos, que é justamente o ponto que eu falei aqui no começo. Se a gente usa com moderação, de forma bem pontual, cirúrgica, nós não vamos ter problemas com isso. Por outro lado, um uso excessivo pode ser prejudicial. Teve um caso recente de um colega que estava com as boas intenções, até colocou no grupo de WhatsApp essa petição, mas ele usou muitos recursos visuais, muitas cores, né, sem uma combinação adequada, ainda com problemas de contraste. E o próprio colega estava assim, indignado, dizendo, o juiz foi lá e detonou minha petição, não sei o quê. E daí os colegas disseram, mas tu pode mandar a petição para a gente dar uma olhada? E, de fato, foi unânime ali no grupo e querendo ajudar o colega. Olha, de fato, está exagerada. Não está boa essa petição. Dá para aprimorar muita coisa. Daí ele entendeu o recado e viu, de fato, eu me excedi, mas fica como uma lição, né, de sempre do uso excessivo que não é bem-vindo. Então, são questões muito importantes a gente pensar sobre isso, né, ter essa ideia da moderação como nossa aliada, e a partir disso, pessoal, começar a aplicar e colher os resultados. Logo, nós devemos ter aí mais resultados, além de próprias pesquisas, mostrando essa correlação entre o uso dessas técnicas e os resultados. Por enquanto, nós temos casos bem pontuais, mas a tendência é que nós tenhamos uma amostra maior de resultados para enxergar essa correlação com mais clareza. Indo um pouco além ali das jurisprudências, hoje nós já temos também inúmeras portarias regulamentando e incentivando a utilização dos recursos visuais. Temos ali o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que vem incentivando a utilização até mesmo do QR Code, eles mencionam nessa portaria, né? Uma linguagem simplificada. Então, não só nas jurisprudências, como tem essas menções, como a Bernardo falou, mas hoje nós já temos inúmeras portarias que vêm regulamentando ali. Então, realmente, o feedback tem sido muito positivo. E quando você para ver, você para dar uma olhada, tanto nas redes sociais, quanto se for pegar todos os alunos do Bernardo, se for pegar todos os meus alunos e de todos os outros professores que tem, vocês vão encontrar, e eu tenho certeza que isso vai se surpreender, com a quantidade de magistrados fazendo o curso, com a quantidade de defensores, de promotores, de servidores públicos, que realmente foram muitos. Por quê? No começo, eles também erraram, né? É importante destacar isso, não só o advogado, mas eles também. Então, assim, todo mundo tentando acertar ali, às vezes acabava utilizando uma cor que passava uma sensação errada, uma fonte um pouco estranha, que às vezes não era bem a mensagem que eles queriam transmitir, porque a fonte impacta muito também.
Então, é exatamente isso que o Bernardo falou. O advogado tem, sim, muitos momentos de falha, realmente tem. Eu já vi alguns que parecem mais convite de aniversário, e não é brincadeira. Eu já vi, tipo, peças que tem a primeira página com fundo de purpurina, assim, como se fosse tudo glitter. Mas nós também temos, em contrapartida, o judiciário que estava tentando acertar no começo e agora tem melhorado cada vez mais. Muito bom. Muito bom. Eu estou muito feliz com o resultado, não só da riqueza com que vocês trouxeram esse tema, depois eu acho que a Ana Paula vai concordar, né, que superou a nossa expectativa inicial, assim, e eu estou muito feliz com a audiência. Nós temos 88 pessoas neste momento, a gente já está em 1 hora de evento, né? Isso é muito positivo, nos demonstra que o tema é sim importante, relevante, do interesse de todos, né? Já vi que tem alguns colegas aqui com a mãozinha levantada, mas acho que a gente pode passar e verificar o chat, né? Não sei se a Débora está dando uma olhada nisso para nós. Tem muitos comentários aqui. Sim, Adriana. Bom, Bernardo e Emanuele, obrigada por compartilharem esses conhecimentos tão ricos conosco aqui hoje, né? Eu sei que isso é só um pedacinho, né? Só para a gente realmente despertar para o tema, né? Eu, particularmente, eu faço 20 anos de formada esse ano, então é algo muito novo, né, para o meu escritório. Eu acredito que nós fomos formados dentro de um padrão de seriedade, de tradicionalidade, de discrição, muito enraizado na nossa atuação profissional, né? Para a grande maioria dos escritórios e advogados, pelo menos aí com uns 10 anos de formado. Então, esse advento do digital, que eu acho que foi aí, né, um grande start para esse novo mindset, está exigindo da gente realmente uma mudança muito grande, né? Porque os clientes, eles também não estão mais contentes com essa prestação de serviço tão engessada como a gente aprendeu, né? Então, é um caminho. Então, agradeço muito vocês ajudarem a gente a ter olhos para esse novo caminho, né? Acredito que seja um começo para a grande maioria do que está aqui. Queria muito ouvir até as pessoas, eu queria muito ouvir para saber, depois eu vou ler aqui as perguntas e os comentários, mas eu queria saber quem é que já efetivamente também está experimentando isso de fato no seu escritório, como tem sido a experiência. Antes de fazer a minha pergunta, porque eu não quero tomar o lugar aqui do pessoal que já fez perguntas, mas eu queria chamar atenção para isso mesmo, assim, né, que para nós como advogado é um mundo muito novo, né? E eu acredito também que os mais jovens formados, não jovens, mas mais formados mais recentemente, queria saber de vocês dois depois se a faculdade ela tem trazido alguma coisa sobre isso ou não. Eu tenho estagiários, mas que não sabem também. Então, acredito que na faculdade isso também não seja uma coisa que está sendo trazida, que é quase uma nova exigência, né? Que vai se tornar aí, está se tornando, né, uma exigência. Então, quero depois ouvir um pouquinho de vocês sobre as faculdades. Mas, antes, eu vou começar com a pergunta da doutora Juliana Cassimiro, mas ela está com a mão levantada, então, Ju, fica à vontade, já faça a sua pergunta, os comentários que você desejar. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da doutora Débora. Eu, como presidente da Comissão de Direito da Moda, é uma honra, né, apoiar esse evento, um evento de muito sucesso. Estamos com sala lotada. Agradecer os membros da comissão que estão aqui, a nossa audiência toda. Agradecer a nossas mediadoras, nossos palestrantes pelo tema tão relevante. Ouvindo, né, toda a palestra, eu percebi muitas coisas. Uma, que eu já atuo com isso sem perceber que já fazia, né, já trabalhava com com legal design, para colocar nas petições, porque vejo muito, como a Débora falou, eu também sou uma advogada formada há muito tempo, né, eu tenho 20 anos de formada, e hoje em dia meus clientes trazem para mim as provas, né, o que colocar na ação, tudo prints de WhatsApp, vídeos. Então, essa questão do link, essa questão de como colocar, né, as imagens na petição, na advocacia contenciosa, e mesmo na preventiva, quando é uma notificação, eu acho que isso é muito já presente, né? E também tenho que, vejo que, assim, o direito, a gente fala, tem gente que fala, o direito está ficando, né? Não, o direito é dinâmico. A gente vê, né, especialmente nesse tema, que o direito, ele acompanha, né, a sociedade.
E a sociedade hoje em dia é muito visual, a questão pelo digital, a gente tem muito o visual das coisas. Então, eu tenho visto também com bastante, assim, bons olhos a questão de você implementar isso nas petições. Com relação ao link que foi falado, acho que foi essa a pergunta que eu coloquei aqui, eu tive um caso, né, de que a cliente trouxe através de um vídeo uma prova, e aí a questão do link, como é que funcionaria? Eu fui perguntar para um tabelião se faria uma ata notarial, como é que funcionaria para colocar isso na petição, porque por vezes a prova está comigo, como advogada, mas para subir aquilo no processo fica complicado, porque o TJ aqui de São Paulo, ele não tem só PDF, né? Então eu teria que transformar aquilo, fazer o link e torcer para o juiz acessar, ou então o caso do QR Code. Então, eu gostaria de perguntar para os nossos palestrantes qual que seria a melhor alternativa para isso? E mais segura também, né, para o juiz. Não entendi, Juliana, qual alternativa tu está propondo? A questão em relação a vídeos, né? Porque imagens a gente pode colocar, né? Mas em relação a vídeos, como é que funcionaria isso? Bom, assim, tem uma técnica que eu gosto de utilizar, que, por exemplo, se o vídeo é importante para a peça, tu vai ter que utilizar ele. Então, quanto a isso, não tem que fazer. Nós temos a limitação dos processos eletrônicos hoje que não conseguimos juntar vídeos tão pesados, né? Uma solução possível, já que está se encaminhando aí, é aquele próprio PJE Mídias, né? Que é um caminho possível. Daqui a pouco nós vamos ter isso mais pulverizado em outros estados e talvez a gente consiga alocar esses vídeos dentro do próprio sistema. Por enquanto não dá. Então nós temos a opção ou colocar na nuvem, né? Tipo, tem o Vimeo, o YouTube como não listado e tem o Google Drive. Tá? São as 3 opções mais utilizadas. Agora, para apresentar esse vídeo na petição, eu particularmente gosto de uma técnica chamada imagem clicável, né? Que em vez de utilizar o QR Code e o hiperlink, tu pode fazer o seguinte, tu pode extrair um frame do vídeo, né? Podendo usar o print screen ou outro, e coloca esse frame entre um parágrafo e outro, e pode, inclusive, colocar um botãozinho de play, para ficar mais evidente para o magistrado. Tá. Então, no processo eletrônico, o magistrado vai clicar nesse vídeo. Ele não vai precisar fazer o trabalho do QR Code, aqueles passo a passo que eu mencionei ali. É uma solução visualmente mais atrativa e, ao mesmo tempo, o magistrado só tem um clique, um comando para ser feito. Então, é uma técnica bem interessante para apresentar vídeo hoje, que ela é, na minha opinião, mais vantajosa que o QR Code e mais vantajosa que o hiperlink, que muitas vezes ele acaba passando despercebido ali aos olhos do magistrado. Sempre tendo cuidado, por exemplo, se você vai colocar no YouTube, por exemplo, será que esse link é liberado? Será que a máquina do magistrado consegue acessar? Será que não é bloqueado dentro do tribunal? Então, eu sempre oriento que suba para uma nuvem segura, uma nuvem que não vai esperar, que o seu arquivo não vai desaparecer. Eu acredito que da forma como o Bernardo já explanou, você alinhando isso a uma nuvem segura e uma boa CTA, ou seja, você explicando para o seu magistrado ali, com poucas palavras, que é importante que ele clique, encaminhando ele para ele tomar essa ação e demonstrando também que é uma página segura, é realmente o melhor caminho. Muito obrigada. Parabéns, mais uma vez. Nós temos vários comentários aqui no chat. A Juliana e a Lianara fizeram alguns comentários aqui complementando. Elas estão com a mão levantada, já vou passar para elas também fazerem os comentários por áudio. A Fabiana colocou aqui da tipografia, que faz toda a diferença até na agilidade dos julgados. A Tatiana também, que o recurso já está sendo muito utilizado nas políticas de privacidade, códigos de condutas de empresas. O João Vicente ressalta aqui que não fica dúvida sobre a relevância e aplicabilidade do Legal Design do Visual Law. Que o Bernardo Emanuele, e ele pergunta se o Bernardo e Emanuele podem mostrar algumas peças ou recursos para a gente, para ilustrar aqui na palestra, né, trazer alguns exemplos aqui para a gente ver. Vocês têm algo? Vocês acham que é possível a gente até o final trazer algum exemplo para a gente de peça, de alguma proposta, algum documento? Quer deixar mais para o final? O que vocês... Eu posso mostrar em sequência, não sei se a Juliana e a Linara querem falar alguma coisa também.
Sim, a gente já passa para ela a palavra, então, aí vocês podem trazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, a gente já passa a palavra para elas. A Vitória complementou também que os próprios tribunais de justiça estão disponibilizando cartilhas e manuais. Flávia, obrigada pela presença, ela também precisou sair, ela deixou a dúvida: como podemos ponderar a utilização dos recursos sem um designer? Não seria essencial para uma boa aplicação de recursos visuais, que não seja uma simples formatação ou tipografia, termos um design trabalhando para a aplicação desses recursos visuais? Vocês poderiam comentar essa questão da necessidade ou não do designer? Eu penso assim, que dentro da linha que a gente conversou aqui, existem os princípios do design que vão ser orientadores, né, para que a gente possa tomar melhores decisões sobre o documento. Mas essa questão do excesso ou não, muitas vezes é uma questão de cunho pessoal, né, e coletando feedback de outras pessoas. Então, normalmente, assim, existe um senso comum entre o excesso para todos. As pessoas olham a petição, olha, isso está excessivo. Agora, existe uma linha tênue entre o que é excessivo e o que não é, quando ela está mais no meio termo. Então, para isso, é muito pessoal, né, a questão do bom senso também de cada profissional e coletando feedbacks com outras pessoas. Né? Então, tem sido mais ou menos nessa ideia. E, claro, seguindo hoje, assim, princípios, boas práticas que a gente hoje consegue aprender em vários livros também, o dia a dia, a gente consegue produzir bons documentos. Quer complementar, Manuel? Eu não sei se eu complemento, eu não sei como que está o tempo de vocês, ou se vai passando um para cada um, mas é lógico que se você tem a possibilidade de ter um design, alguém formado em artes visuais no seu time, com certeza vai agregar muito. Lembrando que não é necessário, mas se você tem essa possibilidade, por que não? Com certeza vai enriquecer muito os seus materiais, não apenas as peças, mas de forma geral, qualquer documento jurídico, ou até mesmo um comunicado que você vai soltar dentro do seu escritório, do seu departamento. Obrigada. Eu vou passar, então, para a Lianara, depois a gente volta aí para a Juliana. Seu áudio está bloqueado, Débora. Oh, perdão. Obrigada, Manoel, pelos complementos. Vou passar agora, então, para a Lianara e para a Juliana, depois a gente volta aqui para o chat para os demais comentários. Lianara, fica à vontade para abrir seu áudio. Obrigada pela presença. A palavra é sua. Estou agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Sempre é um prazer, né, a gente aprender um pouco mais. E, assim, eu e a Juliana, a Débora já conhece, a gente faz parte do mesmo grupo de estudos sobre a temática, né? Então, a gente já aplica as técnicas de legal design dentro do nosso trabalho, seja ela no design de informação, que é mais conhecido como visual law, né? A gente tem, para quem tem medo ainda de utilizar, eu só deixo a dica aqui, né? Já tem provimento do CNJ indicando a utilização do visual law. O próprio tem uma coisa que a DREI, né? Tipo, saiu normativas que as juntas comerciais elas devem acertar os documentos societários com as técnicas de uso de visual law, porque eles até 2019 não estavam barrando esse tipo de documento. Então, a tendência é evoluir, né, nesse tipo, na aceitação e enfim, porque a gente tem uma diretiva nacional de linguagem simples e facilitação das informações. Então, a advocacia ela não vai ficar de fora, né? E eu sugiro também para quem quiser se aprofundar, o professor Bernardo bem falou do livro Designer para quem não é designer para quem não é designer, né? Que já é um start bastante bom para você, porque não adianta, você tem que ter uma diretiva, você tem que estudar pelo menos um pouco se você não quiser contratar um profissional para fazer o que você precisa fazer no seu dia a dia, que às vezes não é viável. E também a questão de entender o seu usuário. Tem um curso, por exemplo, de linguagem simples, da professora Eloísa Fischer, que está disponível no ENAP, que é gratuito, que você pode fazer, que ela dá algumas das diretrizes das 20 de linguagem simples, que é uma coisa que é importante para ser utilizado tanto em petições como nos documentos que são voltados para os usuários que não são usuários do judiciário, aquele usuário que está dentro do seu escritório, o seu cliente, que a sua comunicação ela tem que ser diferente da sua proposta de honorário, da sua procuração, digamos assim, da
de todo esse fluxo de informação que você vai gerar com o seu cliente. Então, meu complemento só seria esse, queria dar parabéns por plantar essa semente aqui na OAB de Santos, que sempre traz essas palestras abertas muito interessantes para a gente. Obrigada, gente. Muito obrigada, Lianara. Trouxe aí também pontos super práticos para nós, né? Para a gente conseguir pensar em aplicar isso na prática. Bernardo e Emanuele, vocês querem comentar? Posso passar aqui para a Juliana? Então, vamos lá, Juliana, por favor. Oi, gente, estão me ouvindo? Tudo bom? Queria dar... Já é quase noite, né? A gente começou cedo, mas quando o assunto é bom, a gente dura bastante. Queria dar boa tarde para vocês, a Adri e o Bernardo também, que eu já conheço há algum tempo. E queria fazer 2 comentários, tá? Um que a Emanuele tinha falado sobre a questão da tipografia, né? Eu digo isso assim porque eu já trabalho com isso há quase 2 anos, minha paixão, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu não me encontrava, né? Eu via que eu não queria advogar em nenhum concurso. E daí, quando eu conheci o Visual Law, eu falei, pronto, me encontrei, né? Porque o direito tem essa dificuldade na linguagem, né? Muito tradicional, né? Muito juridiquês, e ninguém aguenta mais isso, né? Então, assim, nem os próprios juízes, né, aguentam mais essas redações prolixas e muito juridiquês. Então, eu me apaixonei pela área, trabalho já há algum tempo, até para tirar a dúvida de, caso tenha alguém que se questione, será que eu posso apenas trabalhar com isso, né? Eu digo que sim, porque eu trabalho só com isso, né? Eu não advogo, eu trabalho só com a área do design de informação, e justamente a importância, né, da tipografia, porque assim, não adianta nada a gente entender um pouco de design, de ícones para cá, ícones para lá, se tu pega uma petição, ela está totalmente desalinhada, né? Então, assim, o básico da tipografia é ajudar a questão do visual da pessoa realmente conseguir ler de uma forma mais direta, assim, né? Não ter, às vezes, espaçamentos muito mal feitos, que a pessoa não sabe se passou por outro parágrafo, se ainda é o mesmo parágrafo, né? Então, toda essa questão é muito importante. E sobre o que o Bernardo tinha comentado também daquele caso que falou, né, do advogado que tinha feito uma coisa muito auê, né, que não tinha nada a ver, a petição. Existe uma lei de Jacob na psicologia, né, que ela é mais voltada para usabilidade web, né, mas a gente consegue trazer para a área do direito, que dizem assim, que as pessoas passam mais tempo em outro site do que no teu. Então, para o direito, as pessoas passam mais tempo, no caso de um juiz, lendo outras petições e não a tua. Então, por mais que a gente saiba que as petições são horrorosas, né, que a gente sabe que são aquelas marca-texto, um monte de marca-texto, e aqueles justiça com exclamação, e aqueles monte de coisa, por um lado, os juízes estão acostumados com aquilo, né, por mais que não seja uma coisa muito agradável de ler, mas é uma coisa que eles estão acostumados, então não adianta a gente sair do 8 por 80, porque senão não vai ter uma aceitação muito boa, né, então a gente tem que ir com passinhos curtinhos, mas melhorando a acessibilidade do documento, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não entende, porque eu botei recursos visuais, né, e tal, e fulano não gostou, mas é porque ele não está tão acostumado com aquilo, né? Então, por isso que é sempre importante a gente saber o usuário, para que a gente veja, será que esse juiz aqui, essa vara é uma vara mais moderna, é uma vara mais tradicionalista? Então, a gente tem que fazer essa pesquisa prévia, né, do nosso usuário, para que a gente, a partir daí, saiba como realmente vai ser feito o nosso documento, né? Por isso que cada documento depende do usuário, não tem como fazer um modelão para todo mundo, porque são pessoas diferentes que vão ter acesso àquele documento, tanto uma proposta de honorários, ou uma procuração até não tanto, assim, né, mas uma proposta de honorários, se é para uma pessoa que já tem algum conhecimento, alguém que trabalha no departamento jurídico de uma outra empresa, ela tem um conhecimento mais jurídico, então tu pode ter uma liberdade maior de utilizar um linguajar mais jurídico. Agora, se é uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa renda, às vezes direito de família, você não vai botar juridiquês no contrato porque a pessoa não vai entender. Ela vai assinar, mas ela vai ficar com aquele sensação de, de repente o advogado tem que passar a perna, né? A gente sabe que infelizmente tem isso. Então, a gente tem que estar sempre preocupado realmente em fazer com que o nosso usuário leia o nosso contrato e entenda, né? E eu acho que foi até a Emanuele que falou da questão do teste, né, da prototipação, realmente ter esse mindset do design, né, de
fiz aqui, reformei meu contrato e vou dar para o meu cliente ler, né? Não vou ficar com aquela coisa, ai, não, eu sei de tudo, eu não preciso de nenhuma opinião, né? Dá para o teu cliente falar, ó, fulano, refiz esse meu contrato, vê o que tu acha, tu entendeu? Ficou alguma dúvida? Né? Porque é o cliente que precisa entender, não é o advogado. Então, ter sempre essa mentalidade de realmente aberta, de estar disposto realmente em evoluir, né? Focando realmente no cliente, no usuário que vai ler o documento. Eu queria dar só compartilhar isso com vocês. Muito legal, Juliana. Obrigada. Acho que realmente o foco no usuário é um dos princípios, né, do legal design, e de fato a gente precisa olhar para ele antes de mais nada, né? E como você colocou também, tem juízes que de fato ainda não estão, né, preparados ou ainda não estão entendendo, né, esses novos recursos, então a gente não pode perder isso de vista com certeza. Muito obrigada pelas suas considerações. Emanuele e Bernardo querem complementar esse ponto? Não, só mandar um abraço aí para a Juliana aí, também tem participado de vários eventos presenciais, é muito bacana estar por aqui também, Juliana. E ficar à disposição, se tiver mais um questionamento aí, pessoal, estamos aí. Eu vi um aqui, Débora, no chat do Matheus Santiago. Ele está perguntando se poderia utilizar, criar um link do Dropbox para que o magistrado acesse o vídeo clicando nesse link que estaria ligado à minha conta, à conta dele. Poderia criar esse Dropbox? O que vocês acham, Bernardo? E funciona como qualquer autosserviço em nuvem, né? Poderia ser criado. Não tem problema. O que eu só faço a ressalva é assim, tem que ser um link direto para o arquivo, né? E não colocar para uma pasta, que daí o magistrado talvez não consiga deduzir o que é para fazer lá, né? Então, é sempre o cuidado, evitar, assim, links para pastas, mas sim direto para o arquivo. O magistrado clica, já está no arquivo. Não tem que pensar e descobrir o que está fazendo lá para depois acessar o material, né? Sim. Muito obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma, né? Eu vi aqui que a Leniara compartilhou um curso do ENAP, aí se alguém quiser clicar, é só clicar e consegue salvar, né? O Bernardo também passou 2 links, pesquisa com magistratura estadual de 2021, 22, e 2, né? Magistratura federal e magistratura estadual, bem interessante, eu já abri aqui para depois salvar e dar uma lida. Muito obrigada pelos compartilhamentos. São só elogios, gente, no chat, o pessoal gostou muito, tá todo mundo elogiando bastante. Vou voltar aqui na pergunta do João Vicente para saber se vocês vão conseguir compartilhar algum documento para a gente encerrar, então. Eu vou compartilhar aqui. Se eu puder só fazer isso não gravada, porque tem algumas informações. Tá. Exatamente isso, Débora. É um pouco complexo por conta das informações dos clientes, né? Até mesmo de algumas partes, às vezes, no processo. Mas, se tiverem interesse, posso disponibilizar depois lá na bio do nosso Instagram algumas coisas desse sentido, alguns portfólios, para que vocês consigam entender um pouco melhor, consigam entender a diferença entre uma cartilha e uma revista, por enquanto. Isso, Tatiana. Isso, desligaram o áudio. Então, consigo disponibilizar lá para que vocês consigam compreender um pouco a diferença entre o que é um one-page, o que é uma revista, o que é uma cartilha, o que é um infográfico, o que é um recurso visual numa peça, o que é tipografia. Consigo disponibilizar isso para vocês lá, então depois podem passar por lá, podem me pedir, vou colocar assim que acabar a live, já vou procurar alterar lá o link da bio, mas aqui é importante ter esse cuidado mesmo por conta dos dados pessoais. Mas só finalizando, já passando para o Bernardo, você questionou sobre as universidades, como que elas têm se adaptado a isso. Tive o privilégio de lecionar aqui em algumas faculdades e justamente essa vertente, já mudando o mindset dos acadêmicos, já explicando o quanto a linguagem mais simples, simplificada é importante, o quanto eles precisam desde hoje a começarem a estudar algo nesse sentido, a começarem a se adaptar às mudanças do mercado, então não só o legal design, mas também o marketing jurídico propriamente dito, que é algo que eles precisam entender, porque hoje nós temos uma nova realidade para quem se forma.
Eu digo isso porque me formei há pouco tempo, sou uma jovem advogada ainda, e qual foi a forma que eu encontrei de me destacar no mercado? Foi justamente por uma dessas áreas de atuação. Então, que eles podem pegar uma área dessa, e como a Juliana, não salvo me engano, disse ali, que hoje ela trabalha com isso. Hoje eu também trabalho com isso. Então, por que não pegar uma área para você começar a estudar enquanto ainda acadêmica, que foi o que eu fiz, e foi o que abriu minhas portas aí, o que abriu as portas para mim no mercado. Então, sim, as universidades têm apostado muito nisso. Algumas, inclusive, já colocaram na grade. Que legal. Que bom saber. Muito bom. Bom, pessoal, então com isso eu vou encerrar aqui oficialmente o nosso evento. Nós tivemos recorde aqui de audiência, né? Como já nossas mediadoras aqui já comentaram, as demais presidentes de comissão. Isso tudo só mostra que realmente estamos em busca, né? Desse novo cenário, da aplicação do legal design nas nossas atividades. Então, quero agradecer a todos os presentes, né, que estiveram aqui conosco essa noite, agradecer Bernardo, agradecer a Emanuele mais uma vez por compartilhar esses conhecimentos conosco, por terem aceitado o nosso convite. Esperamos recebê-los outras vezes aqui para voltarmos a esse assunto. E agradecer a Adriana e a Ana Paula, especialmente, que tiveram a iniciativa de trazer esse tema também, idealizarem esse evento. Então, obrigada, Adriana e Ana Paula, e parabéns. E com isso, eu vou passar a palavra para vocês também, fazerem suas considerações finais, Ana Paula e Adriana. Sim. Pode falar, Adriana. Não só agradecer, né, a presença de todos, principalmente a Débora pela oportunidade, né, aqui do Rio Grande do Sul, como convidada na OAB de Santos, ter a oportunidade de trazer para vocês esse tema. Agradecer o Bernardo, que eu já conhecia e aceitou o meu convite, e uma honra conhecer também a Emanuele, que faz um trabalho riquíssimo, né, nessa área, que é uma nova profissão jurídica, né, perguntaram ali da carreira jurídica, né, perguntaram das universidades, eu acho que isso é uma das carreiras de futuro dentro da advocacia, principalmente para esse pessoal mais jovem, que já é nascido na era da tecnologia, do visual, né, da internet, que demanda muito essa questão do visual mesmo, né, da facilidade, não querem enrolação, é tudo na palma da mão, né, literalmente. Então, só agradecer a todos e que a gente tenha mais oportunidades, né, de trazer temas como esse e, se Deus quiser, com uma audiência top, como a que foi hoje. Obrigada a todos os presentes, a nossa audiência. Vou passar para a Ana, que também agradeço, né, pelo coleguismo aí, pela troca. A gente teve vários momentos de troca, né, Ana, nessa organização aqui, foi muito rico para mim. Muito obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer a Débora, né, como presidente da OAB, por dar essa oportunidade para nós, né, membros, de trazer algum evento com temas interessantes. Esse é um tema muito interessante, né, para todos nós. Agradecer também a Adriana pelo coleguismo e por desenvolvermos juntas essa live. E um agradecimento especial para a Emanuele, para o Bernardo. Eu não conheci o Bernardo, sei que ele é fera no assunto, deve ser o number one, né? O número 1. E a Emanuele é super também especialista. Eu a conheci num evento da B2L o ano passado. Ela estava do meu lado, foi assim, foi providencial. Achei ela uma graça, uma pessoa, né, nova, né, Emanuele? Não vou perguntar seu nome, mas enfim, uma pessoa que tem 4 anos de experiência num grande escritório e assumiu, né, o departamento como gestora de marketing e de comunicação, tem muita competência, né, e muita prática. Estou muito feliz com essa live, eu aprendi muito, eu não sabia sobre o tema, com detalhes, por isso que eu fiz várias perguntas como leiga mesmo, porque provavelmente tem muita gente que desconhece o tema, então foi uma aula inicial. Espero que vocês também possam voltar outras vezes para nos aprofundarmos, e espero que daqui vocês também consigam muitos clientes e seguidores aí. Eu já estou seguindo ambos. Agradeço também a todos os participantes, as pessoas que compareceram, em especial também ao pessoal aqui do escritório, que eu pedi para que participassem, para conhecer esse tema muito novo, né? Para nós, pelo menos. E é isso. Agradeço a todos, uma boa noite. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Pessoal, com isso encerrou oficialmente o nosso evento. Eu desejo uma ótima noite a todos
e até o nosso próximo encontro.